Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Hoje pela manhã iniciamos uma série de mensagens no livro de Marcos e desejamos dar continuidade agora à noite. Pela manhã falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, a partir do verso 1 até o verso 8 do capítulo 1. E agora, a partir do verso 9 até o verso 13, vamos refletir um pouco sobre o batismo e a tentação de Jesus, e especificamente sobre a natureza da tentação. No domingo que vem, se Deus assim permitir, no culto da noite, nós pediremos ajuda a Mateus e Lucas para estudar especificamente as três tentações que Jesus sofreu, narradas pelos evangelistas Mateus e Lucas, as quais não estão incluídas no Evangelho de Mateus, ou melhor, no Evangelho de Marcos. Mas hoje, esse texto de Marcos nos será suficiente para refletirmos sobre o desafio de enfrentarmos as tentações da vida, tendo em vista a nossa natureza humana. Então, veja comigo o texto Marcos 1, de 9 a 13, diz assim: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar, feche seus olhos. Pai Celeste, muito obrigado a Deus pela inspiração desta noite, através dos cânticos, dos hinos, do coro. Que alegria vermos, ó Deus, o coro Capunga junto com o coro Adorai, a nova e a antiga geração da nossa igreja, unidas, ó Deus, trazendo esta mensagem tão linda da realidade de que não estamos sós, que Tu estás junto a nós para nos ajudar em todos os desafios que temos à nossa frente. E queremos Te pedir, ó Deus, que Tu ministres agora aos nossos corações aquilo que precisamos receber na Tua bendita palavra e que, pela Tua graça, Tu venhas nos ajudar a aplicá-la em nosso viver diário. É o que Te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, nós temos aqui o momento em que Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Mateus e Lucas acrescentam alguns detalhes interessantes, dizendo que naquele momento em que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma semelhante a de uma pomba, e o céu se abriu e uma voz do céu afirmou: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me agrado, em quem me alegro, semelhantemente ao que aconteceu no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava ali com 3 dos seus 12 discípulos, Pedro, Tiago e João, e de repente eles tiveram a oportunidade de avistar Moisés e Elias naquele monte. Jesus se transfigurou diante deles e uma voz do céu proferiu palavras semelhantes: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Escutem a ele, escutem o que ele tem a lhes dizer. Então, este foi um momento muito precioso que marcou exatamente o momento em que Jesus foi batizado, mas o texto continua dizendo que logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Verso 12. Você está comigo com a sua Bíblia aberta? Marcos 1, verso 12. Mantenha a sua Bíblia na mão, aberta, porque nós vamos recorrer a outros textos para estudar sobre esta verdade.
sobre esta realidade da tentação nas nossas vidas. Então, logo o Espírito o conduziu ao deserto, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. É interessante perceber que Mateus e Lucas narram 3 tentações e nós somos tentados, digamos assim, entre aspas, ou levados a imaginar que Jesus sofreu apenas 3 tentações. Mas Marcos deixa claro que ele passou 40 dias sendo tentado. 3 tentações específicas ocorridas no deserto, no templo e no monte, são mencionadas por Mateus e Lucas, mas Jesus certamente sofreu muitas outras durante esse período de 40 dias em que esteve ali no deserto. Jesus foi tentado e nós, da mesma forma, estamos sempre sujeitos a sermos tentados, a sofrermos tentações. Essas tentações, como as que Jesus passou, resumem as tentações que os cristãos enfrentam diariamente. Por isso, a importância de estudar aquilo que Jesus viveu, a maneira pela qual ele enfrentou essas tentações, para que possamos enfrentar as nossas tentações particulares da mesma forma, com as mesmas estratégias utilizadas por Jesus. É bom lembrar que, assim como Jesus venceu, é possível vencê-las hoje, observando os mesmos princípios que Jesus utilizou para enfrentá-las. Satanás não poupou esforços para desviar Jesus do seu propósito original. Nosso adversário não poupou esforços para desviar Jesus do seu propósito original. Eu devo lembrar você que ele ainda hoje trabalha para desviar a mim, a você, a cada um de nós, do propósito original de Deus para nós, para fazer com que nós venhamos a nos perder nos nossos próprios caminhos, venhamos a nos distrair com coisas interessantes, mas não importantes de fato, não essenciais de fato, e assim, muitas vezes, podemos nos perder nos nossos caminhos e não viver fundamentalmente naquilo que o Senhor tem para nós. Temos muitos exemplos na Bíblia que comprovam esta verdade. Queria apenas citar a realidade do que viveu o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, uma história contada por Jesus. Ela não é uma história real, mas é uma história que ilustra muito bem aquilo que pode acontecer com a gente. Aquele rapaz deixou a casa do pai e foi para um país distante. Ali ele desperdiçou todos os seus bens, toda a sua herança, a ponto de, ao final, no momento de fome, não ter com que se sustentar e arrumar um emprego para tentar se manter, e o único emprego que ele conseguiu encontrar foi cuidar de porcos e, então, disputar com os porcos a sua comida, porque era a única coisa que ele tinha para si. Uma situação extremamente degradante. Aquele jovem simplesmente desperdiçou um pedaço da sua vida foi jogada no lixo, foi jogada no chiqueiro. Ele desperdiçou um bom tempo da sua vida. O nosso adversário sempre vai trabalhar para nos fazer perder tempo, perder os nossos dias mais preciosos, perder a nossa energia, e aqui é uma palavra muito específica para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Não é à toa que Eclesiastes diz que nós devemos nos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os anos em que diremos não temos neles prazer. Precisamos nos lembrar, especialmente nos dias da juventude, porque a juventude é uma fase de muitas escolhas, de muitas decisões, e decisões que poderão trazer impacto para o resto da vida, que poderão impactar a nossa vida por completo. Por completo. Por exemplo, uma pessoa que de repente se envolve com drogas, né?
você tem a liberdade de escolher caminhar por esse caminho ou não. Vale a pena lembrar que algumas situações, infelizmente, são irreversíveis. Não, pastor, tem muitas pessoas que se recuperam das drogas. Sim, graças a Deus por isso. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não. Infelizmente, muitas pessoas também correm o risco de receberem sequelas irreversíveis, irreparáveis. Eu me lembro de um amigo de adolescência, da minha adolescência na igreja. E ele se afastou dos caminhos do Senhor e se enveredou pelo mundo das drogas. E as drogas provocaram um dano terrível no seu cérebro. E aí os anos se passaram e eu me tornei pastor daquela mesma igreja. E aí eu recebi aquele meu amigo várias vezes ali, pedindo dinheiro para se manter. Não conseguia mais lugar na sua família. Em alguns momentos internado em manicômios. Uma situação trágica que ele não conseguiu reverter com o tratamento que empreendeu. Então, por isso nós precisamos pedir a Deus que nos ajude entre o estímulo e a resposta existe um espaço, disse Stephen Covey. Entre o estímulo e a resposta, o estímulo está aqui, a resposta está aqui, existe um espaço. Às vezes esse espaço é de 1 ano, às vezes é de 10 anos, às vezes é de 6 meses. Então você tem o estímulo, até ter a resposta você vai ter um período, mas às vezes esse intervalo, esse espaço é de alguns segundos. Não é nem de minutos, é de alguns segundos. E dependendo do que você faz aqui nesse intervalo, a resposta será uma ou será outra. As consequências, da mesma forma, serão umas ou outras. Então, nós precisamos pedir a Deus graça para enfrentar esse momento aqui entre o estímulo e a resposta. Esse momento aqui em que recebemos o estímulo para fazer alguma coisa que não deveríamos fazer e, de repente, não sabemos o que fazer, precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e graça para enfrentar esses momentos. Então, guarde isso. Nosso adversário tentou fazer de tudo para que Jesus se desviasse do propósito de Deus. Eu queria dizer para você que Deus tem planos para você, Deus tem propósitos preciosos para você. Os planos de Deus são infinitamente melhores que os seus. Creia nisso. Creia nisso. Eu sei que, especialmente para um adolescente, ouvir isso é muito difícil. Creia nisso, que os planos de Deus são melhores que os seus. E felizes somos nós quando nos ajustamos aos planos de Deus. Isaías 55, versos 8 e 9, nos diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos, são mais elevados que os nossos pensamentos. Porque assim como os céus estão mais altos que a terra, os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos, mais elevados que os nossos. E felizes somos nós quando ajustamos os nossos caminhos e os nossos pensamentos aos caminhos e pensamentos de Deus. Não desperdice a sua vida, não jogue fora na lata do lixo um pedaço da sua vida. Viva intensamente os seus dias, especialmente porque todo ser humano só tem uma vida. Eu e você só temos uma vida para cumprir o propósito de Deus. Não temos 2, não temos 3, 4. A Bíblia nos diz em Hebreus que ao homem, ao ser humano, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Se nós morremos uma só vez, é porque nós vivemos uma só vez.
Então decida viver intensamente os propósitos de Deus e não se desviar, não perder o foco, em hipótese alguma, daquilo que Deus planejou para você. É verdade que você será tentado muitas e muitas vezes, não é uma vez só não, muitas e muitas vezes, a se desviar deste propósito de Deus, deste desígnio de Deus para você, mas permaneça firme, olhando para Jesus e para aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Lucas capítulo 4, você está com a sua Bíblia na mão? Lucas 4, verso 13, nos diz que tendo o diabo, os irmãos estão comigo? Lucas 4, verso 13, tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se até a ocasião oportuna. Ele fica procurando oportunidade, fica procurando ocasião oportuna para nos desviar do propósito de Deus. Jesus foi tentado no início, no meio e no fim do seu ministério. Da mesma forma, nós somos tentados o tempo todo. Ele sempre procurará a ocasião oportuna para nos desqualificar como cristãos, para comprometer o nosso testemunho cristão e para nos afastar do propósito que Ele tem para nós. Por isso, Ele se aproveita de momentos preciosos na nossa vida, assim como fez com Jesus. Nosso Senhor havia acabado de sair do Jordão, havia acabado de ser batizado, havia acabado de ouvir a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, que me agrada, que me alegra, e de repente Jesus foi tentado. Temos aqui uma lição muito importante, muito importante. O fato de termos a aprovação de Deus não nos isenta de provações. O fato de você estar no centro da vontade de Deus não isentará você de provações e tentações. O fato de você estar fazendo o que Deus quer que você faça não isentará você de enfrentar lutas, provações e tentações. O fato de você ter sido aprovado por Deus não significa que você estará isento de enfrentar provações. Aliás, possivelmente você foi aprovado por Deus porque enfrentou de forma adequada as tentações e as provações da vida. Normalmente a nossa visão é muito imediatista e por isso nos esquecemos que podemos ser aprovados por Deus hoje e reprovados por Deus amanhã ou alguns minutos depois. Você se lembra de Pedro? Jesus reuniu os seus discípulos e fez uma pergunta: o que é que os homens estão dizendo a meu respeito? Como é que está o meu ibope? Como é que as pessoas estão se referindo a mim? E aí os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias que retornou, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um grande profeta que se levantou. E Jesus se dirigiu aos 12 perguntando: mas para vocês, quem eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você é bem-aventurado, você é feliz, porque isso veio por revelação de Deus. Não foi uma pessoa quem revelou a você, mas foi o próprio Deus quem revelou isso a você. Alguns versículos depois, alguns instantes depois, Jesus começa a falar sobre a necessidade de ir a Jerusalém, de ser entregue nas mãos dos judeus, de sofrer tudo aquilo que sofreu, padecer, levar sobre si os nossos pecados para garantir a nossa salvação. E Pedro chama Jesus num canto e diz: Senhor, não faça isso não pense desta forma. E Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. O mesmo Pedro, que havia recebido uma revelação de Deus, agora foi instrumento de Satanás para tentar desviar Jesus do seu caminho, do seu propósito de vida. Um dos grandes perigos na vida é a distração. É a distração. Às vezes a gente não tem noção disso,
mas, por exemplo, quem dirige um automóvel sabe o quanto o foco é necessário, não é? E o quanto é perigoso a gente se distrair com outras coisas enquanto estamos dirigindo, porque a distração é um perigo, ela tem causado acidentes trágicos, mortes no trânsito e tantas outras coisas. Nós corremos também o risco de nos distrair. Com muita facilidade, nos esquecemos de que nos tornamos extremamente vulneráveis no momento da aprovação, no momento da vitória. O momento que segue a vitória pode ser extremamente perigoso. O momento em que a gente ouve a voz do céu dizer: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer, pode ser extremamente perigoso. Especialmente da forma como nós reagimos a isso. Normalmente é nesses momentos que nós nos distraímos, perdemos o foco daquilo que realmente importa. Daquilo que realmente importa. Como precisamos focar naquilo que importa? Quantas vezes nós focamos nas coisas que fazemos e esquecemos os valores eternos? Jesus comissionou os seus discípulos, mandou que eles fossem de 2 em 2 pregar o Evangelho, e eles voltaram trazendo um relatório extremamente maravilhoso para Jesus, dizendo: em teu nome os demônios se submetiam a nós, em teu nome nós fizemos curas, milagres, aconteceram coisas extraordinárias. Jesus disse: não se alegrem por isso, alegrem-se porque os nomes de vocês são escritos no livro da vida. Isso é que importa, isso é o que importa. Mas às vezes nós nos distraímos até com aquilo que nós fazemos e perdemos o foco. Perdemos o foco. Hernandes Dias Lopes diz que a tentação de Jesus fazia parte do plano e do propósito de Deus, visto que antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele precisava apresentar a credencial de um vencedor. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, porque o deserto da prova seria transformado no campo da vitória. O Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde Deus o colocou à prova, não para ver se ele estava pronto, mas para mostrar que ele estava pronto para realizar a sua missão. Diz o texto em Marcos 1, verso 12, que logo o Espírito o impeliu ou o conduziu ao deserto. E esse autor afirma ainda que não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo de Cristo e a dureza da tentação. Jesus vai repentinamente do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno. Não houve uma transição entre o céu do Jordão e a escuridão medonha do deserto. Não houve. Com Jesus nós aprendemos que a plenitude do Espírito e o agrado do Pai não são garantias de uma vida fácil, de um salvo-conduto para a nossa comodidade. Em vez da unção do Espírito e o agrado do Pai o levar para uma vida palaciana, nos palácios, o levou para o deserto da tentação. Muitas vezes a vontade do Espírito de Deus nos conduzirá, como conduziu a Jesus, para os lugares em que nós precisamos ir, muito embora eles possam ser lugares difíceis, lugares perigosos. Não obstante, esses lugares são palco das maiores vitórias, que certamente marcarão a nossa relação com Deus, marcarão a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus, deixarão marcas profundas na nossa vida, e nós levaremos isso para sempre. A tentação se apresenta, meus amados, em 2 aspectos. E hoje eu queria trabalhar basicamente esses 2 aspectos aqui com vocês. O aspecto externo e interno. Externo e interno. O aspecto externo da tentação pode advir do meio em que vivemos, deste mundo tenebroso e do próprio adversário que temos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6, versos 10 a 13.
Antes de falar sobre a armadura do cristão, Paulo fala o seguinte, carta aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo está falando aqui de uma realidade da qual nós não podemos fugir, não temos como fugir. Eu não estou dizendo aqui para você colocar a culpa de tudo aquilo que acontece com você no diabo, não é isso. Mas que nós temos a realidade de uma batalha espiritual, temos. Todos nós estamos numa batalha. Uma guerra é feita de muitas batalhas. De muitas batalhas. Na Segunda Grande Guerra Mundial, você que viu o filme O Resgate do Soldado Ryan, você deve ter ficado impressionado com aquela sangrenta batalha da Normandia, que foi determinante para que os aliados pudessem avançar e conquistar a vitória. Muitas batalhas. Nós estamos numa guerra que só vai terminar quando chegarmos à eternidade. Quando ouvirmos Jesus nos dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ali acabou. Ali acabou. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Nós temos essa esperança. Amém, irmãos? Um dia essa guerra vai acabar, mas enquanto não acaba, muitas batalhas teremos que enfrentar. Hoje enfrentamos uma, amanhã outra e depois outra, e todos os dias a gente tem que matar um leão, como se diz, né? É assim a vida, e é assim a vida com Deus, é assim a vida cristã também. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades, é contra o inferno, contra aquilo que ele planeja no inferno para nos desviar do propósito de Deus. O apóstolo Pedro também nos acrescenta, lembrando que o nosso adversário, ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está sempre rodeando, bramando como um leão, procurando brechas, procurando oportunidade para entrar na nossa vida e fazer os seus estragos. E felizes somos nós quando fechamos as brechas. Quando não damos brecha ao nosso adversário, no nosso coração especialmente. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o quê, irmãos? O teu. Provérbios capítulo 4 diz: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda os teus pensamentos. A vida provém deles. A vida provém deles. Precisamos enfrentar essa realidade de um inimigo externo que está sempre procurando nos tragar, sempre procurando brechas, especialmente no nosso relacionamento com Deus. Feche as brechas, mantendo em dia o seu relacionamento com Deus. Você precisa orar todos os dias. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Eu e você precisamos fazer isso. Assim como a gente precisa se alimentar,
assim como a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar espiritualmente, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus. Não importa se você já leu a Bíblia 50 vezes, a Bíblia toda, 50 vezes, você vai precisar continuar lendo a palavra de Deus todos os dias, porque ela é a fonte deste alimento que nutre a nossa alma e nos dá forças para enfrentar os nossos adversários, especialmente o nosso adversário. A respeito do nosso adversário, Max Lucado faz uma observação interessantíssima. Eu peço permissão a vocês para compartilhar com vocês neste momento. Ele diz que este grande adversário que temos, a antiga serpente, é o mestre do alçapão, autor dos momentos de fraqueza, espreita até o momento em que você está de costas, espera suas defesas fraquejarem, aguarda pelo momento em que o gongo bate e você está se dirigindo ao seu córner para descansar. Então aponta os dardos para o seu ponto mais fraco e na mosca você perde a calma, cobiça, cai e se arrasta, segue a multidão, racionaliza, diz sim, eu vou fazer isso, assina o seu nome onde não deveria, esquece-se de quem você é, esquece da sua verdadeira identidade, entra no quarto dela, olha pela janela, quebra a sua promessa, compra a revista, mente, deseja, bate o pé e segue o seu próprio caminho. Você nega o seu mestre. É Davi desnudando Betseba, é Adão aceitando o fruto das mãos de Eva, é Abraão mentindo acerca de Sara, é Pedro negando que conhecia Jesus, é Noé bêbado e nu na sua própria tenda, é Ló se deitando com as suas próprias filhas, é o seu pior pesadelo, é repentino, é pecado. Satanás anula nossa consciência e provoca um curto-circuito em nosso autocontrole. Sabemos o que estamos fazendo e ainda assim não acreditamos que estamos fazendo aquilo. No meio do nevoeiro da fraqueza, temos o desejo de parar, mas não encontramos forças para fazê-lo. Queremos nos virar, mas nossos pés não se movem. Queremos correr, mas infelizmente também queremos ficar. Esta é a realidade que vivemos. E para complicar um pouco mais, escrevendo aos Filipenses, Paulo disse que nós vivemos no meio de uma geração corrupta e perversa. Isso significa que o meio em que vivemos pode exercer uma pressão tal sobre nós. E hoje, com o fenômeno das redes sociais, como a gente sabe disso? O meio em que vivemos pode exercer uma pressão tal sobre nós que podemos simplesmente nos esquecer do propósito de Deus. A geração de Paulo não era nada diferente da nossa. Da mesma forma, nós vivemos uma geração corrupta e perversa e precisamos lutar contra as tentações advindas do meio em que estamos inseridos. Do meio em que estamos inseridos. Uma das igrejas da Ásia Menor, às quais Jesus enviou as suas cartas, registradas no Apocalipse 2 e 3, uma delas, Jesus disse: eu sei onde você habita, onde está o trono de Satanás. Eu sei disso. Nós vivemos no meio de uma geração corrupta e perversa, que nos ensina a nos corromper. Precisamos lutar contra um sistema de valores completamente contrários aos princípios de vida ensinados por Jesus. Precisamos pedir a Deus discernimento espiritual para discernir o que vem do céu, o que vem do inferno, o que vem do coração de Deus e o que vem do diabo. Sem esse discernimento, poderemos até mesmo valorizar o que Deus despreza, poderemos desperdiçar a nossa vida, desperdiçar os nossos dias com coisas interessantes para nós, mas que não têm o menor valor para Deus. Então, temos uma realidade externa a nós, que certamente exerce uma influência terrível
sobre a sociedade, sobre as pessoas, tentando desviá-las do propósito de Deus. Mas outro aspecto a ser considerado é a tentação interna, aquela inerente da natureza humana, aquela que vem de dentro de nós. Essa luta interna é contra a nossa própria natureza, ou seja, os desejos que atraem, seduzem as pessoas a caminharem por caminhos que não são os caminhos de Deus. A natureza humana, por sua vez, é tendente ao pecado, ela se inclina para o pecado, bem como se pode confirmar através das palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, quando ele disse: não entendo o que faço, não entendo o que faço. O próprio Paulo, possivelmente um dos homens mais santos que viveu neste mundo. Eu não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E sim o que odeio. Esta é a nossa natureza humana. Temos uma natureza carnal tendente ao erro. E como disse William Barclay, eu compartilhei com vocês no mês passado, a nossa carne, a nossa natureza humana, é o inimigo interno que abre a porta para o inimigo que está do lado de fora. E aí ele entra e faz os estragos que ele sabe muito bem fazer. Muitas e muitas vezes o nosso adversário encontra esse espaço porque nós mesmos abrimos a porta por conta da nossa natureza humana. Ari Veloso, certa vez, afirmou que a carne se manifesta, a nossa natureza carnal se manifesta de maneiras especiais nos vários tipos de egocentrismo. E ele cita alguns, só 4. A autopromoção. A autopromoção, a sua autoimagem depende daquilo que os outros falam para você. A sua autoimagem depende dos elogios que você recebe, e às vezes não são nem elogios, são bajulações. Você depende de ser elogiado, depende de ser bajulado. Isso é um tipo de egocentrismo. Autojustificação, autodefesa, que leva você a nunca fazer nada de errado. Errados sempre são os outros. Você é perfeito. Errado sempre é o outro. Autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer. E autossuficiência. Deixa que eu faço tudo. Nada funciona sem mim. Nada funciona sem mim. Normalmente somos tentados naquelas questões que ainda não foram tratadas e superadas no nosso ser interior. O inimigo normalmente procura atingir o nosso ponto fraco, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, procura brechas no nosso relacionamento com Deus. Ele geralmente escolhe tentar-nos naquela área da nossa personalidade que ainda não está sob o controle do Espírito Santo, está sob o controle do nosso ego. E aqui permitam-me recomendar um livro de Tim Keller, um livreto, na verdade, que está disponível, inclusive, de forma em e-book no Kindle, Ego Transformado. Ego transformado, vale a pena ler. Ele geralmente nos tenta naquelas áreas em que o nosso ego ainda exerce controle. Aquela área da nossa personalidade que não está sob o controle do Espírito Santo. Se porventura encontramos uma área em nossa vida na qual repentinamente sucumbimos à tentação, é porque ali o nosso eu, a nossa velha natureza, mantém o controle, e essa área não está sujeita à direção do Espírito Santo. Se a tentação é uma realidade, o que devemos fazer com ela? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, Tiago 1, versos 13 a 15. Tiago 1, de 13 a 15. Tiago vai dizer o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago fala aqui sobre a cobiça. A cobiça, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Versões mais antigas traziam a palavra concupiscência. Lembram dessa palavra? Concupiscência. A concupiscência ou a cobiça significa desejo intenso. Não é algo momentâneo, disse Isaltino Gomes Coelho Filho. Não é algo momentâneo, surge depois de acalentado, de ser alimentado. Esse desejo, sendo muito forte, tolerado, estimulado, impele-nos para o pecado. Quando esta cobiça nos atrai e seduz, e aqui a gente precisa atentar para o verbo atrair. Atrair. Algumas versões antigas trazem o verbo engodar. Engodar. O verbo atrair significa iscar, capturar com isca. É uma metáfora de enganar através de agrados, de fascinar, de seduzir, de iludir. Podemos ser atraídos ou engodados pelos nossos próprios desejos carnais e humanos. O engodo, no direito, significa qualquer tipo de cilada, de manobra ou ardil que vise enganar, ludibriar uma pessoa. Seu sentido também é facilmente identificado entre os pescadores. O engodo é a isca que o pescador utiliza para encobrir o anzol. É aquela isca que atrai o peixe. É bonita, atraente, mas por baixo dela está a morte. Assim é o pecado. Ele nunca se apresenta feio e destruidor, mas sempre agradável. Somos então engodados, atraídos e levados para o mal, pela nossa própria natureza. Se o aspecto externo é uma realidade da qual não podemos fugir, cabe a nós deixarmos Deus tratar o nosso coração, tratar o nosso interior. E aqui eu quero me referir a uma palavra de Jesus, que está em Marcos. Você pode voltar a Marcos, capítulo 7, Marcos 7, verso 15. Jesus vai dizer aos seus discípulos e depois vai explicar. Ele vai dizer, não existe nada fora da pessoa, Marcos 7, verso 15, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. E a explicação está no verso 18. Verso 18, Jesus lhes disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração, mas no estômago e depois é eliminado? Assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que contamina. O que sai da pessoa é o que contamina. As pessoas que estão à sua volta, ao seu alcance, ao alcance da sua influência. Por quê? Verso 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, que mantém isso dentro delas e certamente contaminam as pessoas que estão ao redor de quem as mantém isso dentro delas. Eu gostaria de citar apenas um exemplo sobre a maneira pela qual o nosso mundo interior, o nosso ser interior pode comprometer a nossa vida. Henry Blackaby destaca algumas armadilhas que destroem
a nossa vida, e dentre essas armadilhas ele destaca o orgulho. O orgulho. O orgulho pode ser expresso através de termos virtuosos. Observe essa frase. O orgulho pode ser expresso através de termos virtuosos. Ele se apega tenazmente às pessoas, cegando-as para as dolorosas consequências do seu pecado. O orgulho apresenta-se em uma variedade de disfarces. Alguns deles são óbvios, mas outros são sutis. E por isso nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual. Um dos disfarces do orgulho pode ser a religiosidade, que se contrasta com a espiritualidade. A religiosidade tem a ver com a aparência externa, com aquela casca, com aquela fachada de religiosidade que todos nós corremos o risco de viver, ao contrário da espiritualidade que tem a ver com o nosso ser interior. A respeito da realidade da tentação, Paulo chega à conclusão em dizer a respeito de si mesmo: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer é exatamente o que eu acabo fazendo. Quem me livrará dessa situação? Miserável homem que sou. Ele responde dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus foi tentado em tudo, e por isso nele podemos encontrar inspiração, direção e refúgio para enfrentarmos as tentações e as lutas da vida. O que nos consola é saber que ele foi tentado, mas venceu as tentações e pode nos tornar vencedores também. Já estamos terminando, vá comigo a Hebreus capítulo 2, verso 18. Hebreus 2, verso 18. Hebreus vai dizer: porque naquilo que ele, Jesus, ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer aos que estão sendo tentados. Porque ele foi tentado, ele pode nos socorrer. Pode socorrer a mim e a você. E o capítulo 4 da mesma carta aos Hebreus, vá comigo no capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para recebermos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Podemos nos aproximar do trono da graça, que vamos certamente encontrar misericórdia e graça no momento oportuno, no momento da adversidade, no momento das tentações e das provações da vida. Jesus foi tentado para ser nosso exemplo. Jesus nos socorre em nossas fraquezas, porque conhece o que passamos. Ele também venceu as mesmas tentações que nos assediam. Assim, ele pode compadecer-se de nós. Jesus foi tentado para derrotar o diabo, e lutamos contra um inimigo derrotado, porque Jesus triunfou sobre ele. E para concluir, vá comigo a 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13. Paulo nos dá uma grande advertência e, ao mesmo tempo, uma palavra de consolo. A advertência está no verso 12, 1 Coríntios 10, versos 12 e 13. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você pensa que a sua vida está ok, não baixe a guarda, meu irmão. Não baixe a guarda. Mantenha-se firme, vigilante. Vigilante. O vigia, ele fica sempre no seu posto e não pode tirar os olhos, não pode cochilar, não pode dormir, porque senão, no momento em que ele cochila, o inimigo vem e entra no quartel, entra na cidade e destrói todos. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E o verso 13 diz: não sobreveio
a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, que não viesse de dentro da sua própria natureza humana e pecaminosa. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. O Espírito Santo, que muitas vezes nos leva até o deserto, Ele está conosco para nos dar livramento, para prover livramento, para nos proteger, para nos amparar e não permitir que sejamos tentados além do que podemos suportar. O Cristo que foi tentado, venceu a tentação e hoje pode socorrer a mim e a você em nossas tribulações e tentações. E eu quero convidar você a se refugiar neste Cristo, neste Deus maravilhoso, que, como cantamos hoje pela manhã e vamos cantar agora novamente, é o nosso castelo forte, nosso abrigo, nosso protetor, que nos ampara, que nos sustenta e que nos guarda em meio às tribulações e tentações da vida. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei quais são as situações que envolvem a sua vida hoje, neste exato momento que você está vivendo. Talvez você esteja sendo tentado a desistir, a jogar a toalha, a não querer mais saber de Jesus, não querer mais saber do propósito de Jesus para você. Mas eu quero encorajar você a não desistir. Talvez você esteja sendo tentado a pegar atalhos, a se desviar pelos seus próprios caminhos, que não são aqueles que Jesus preparou para você. Tome cuidado, porque Provérbios nos diz que há caminho que ao homem parece ser bom, há caminho que ao ser humano parece ser muito bom, mas o fim dele é morte, o fim dele é destruição. Você precisa saber o que você vai encontrar no fim desse caminho. No caminho de Jesus, o que você vai encontrar é um céu, onde você viverá eternamente com Deus, na presença do Pai. Convido você a orar e dizer: Senhor, ajuda-me. Nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. Talvez você queira dizer: Deus, eu não encontro forças em mim. Essa situação é maior do que eu posso suportar. Mas o Cristo que venceu a tentação, ou as tentações, está aqui para ajudar você, para amparar e sustentar você com a sua graça. Refugie-se nele, abrigue-se nele, ele é seu abrigo, ele é seu refúgio. Socorro bem presente nas tribulações. Eu queria só lembrar a você que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. O que você faz neste espaço poderá determinar o seu futuro. Poderá determinar o seu futuro. E certo pregador, certa vez disse que se você resistir às tentações,
Talvez você tenha um momento de angústia, um momento horrível dentro de você, mas você terá a vida inteira para agradecer a Deus por não ter cedido àquela tentação. Ao contrário, se você ceder à tentação, talvez você tenha um momento de prazer, mas depois você terá a vida inteira para lamentar, porque as consequências virão. Então, neste momento, agarre-se com este Deus, que é o seu castelo forte, este Deus que é o seu abrigo, que tem proteção para você, que quer ajudar você, que quer dizer, vamos fazer isso juntos. Vamos pelejar nessa batalha juntos. Eu estou com você, eu estou ao seu lado para lhe ajudar. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, celebrando a bênção de que Deus, este Deus maravilhoso, é o nosso castelo onde podemos nos refugiar.